Olá a todos, a paz do Senhor. Muito feliz esse dia de hoje, terça-feira, poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Vamos conversar um pouco sobre o Salmo 1. Salmo 1. Gostaria de ler com vocês este salmo. Depois nós vamos fazer um breve comentário sobre ele. Salmo 1 diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus, dos que não querem saber de Deus, perdão, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e aqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmo especial, salmo muito incrível, que nos traz lições para a nossa vida, lições estas que vão servir para o cristão. Eu gostaria de começar falando sobre o versículo 1. Felizes são aqueles que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam. Ok? Então, quem é feliz? Aqueles quem? Ele traz 3 exemplos. Primeiro exemplo, os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho de pessoas más. Então aqui é a primeira classe de pessoas, daqueles que obedecem a Deus, daqueles que vivem pelos propósitos de Deus, de pessoas boas. Que ela é bem-aventurada. O primeiro aspecto que o Salmo nos apresenta é que ela não anda segundo o conselho dos maus. Segundo lugar, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Em terceiro lugar, que não se juntam com os que tudo o que é sagrado. Então é feliz, é bem-aventurado o homem e a mulher. Em primeiro lugar, que não anda com pessoas que se deixam levar pelos conselhos dos maus. Como nós temos visto, né? Principalmente nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, de crise, quantos maus, não é? Quantas pessoas que se deixam levar por palavras que não são de atitudes boas. Então, uma pessoa feliz, ela não anda de amigos, no seu convívio de amigos, não tem pessoas, preste atenção, não tem pessoas, ela não convive com pessoas que se deixam levar pelo conselho dos maus. Ela não anda com pessoas que pratica ou que vive andando segundo o conselho de quem fala o que não deve, ok? Então perceba que bem-aventurado, felizes são aqueles
que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Segundo lugar, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Os felizes, as pessoas felizes, elas não gostam de estar com pessoas que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. A pessoa cristã, a pessoa que é de Cristo, um crente em Cristo Jesus, ele gosta de estar com pessoas que a todo momento procuram conhecer a Deus, que oram, que fazem o bem. A pessoa feliz, ela quer estar próxima de pessoas que vai levá-la a adorar a Deus, que vai levá-la a estar mais próxima de Jesus. Percebe que o Salmo ele é bem específico quando ele diz, nesse segundo aspecto, que as pessoas felizes elas não seguem o exemplo de quem não quer saber de Deus. Então, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, ela gosta de estar com pessoas que a aproxima de Deus, de pessoas que querem estar próximas de Deus, de pessoas que tudo que ela for fazer na vida dela, como o apóstolo Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, façais tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. São pessoas que, se ela está trabalhando, ela te aproxima de Deus. São pessoas que, se ela vai fazer uma caminhada, se ela vai fazer um exercício, se ela vai fazer um passeio, se ela vai ir para a praia, se ela faz qualquer outra coisa, mesmo fazendo as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, são pessoas que estão nos aproximando de Deus, porque nós somos felizes. Felizes por quê? Porque nós estamos próximos de pessoas que nos aproximam de Deus. Nós estamos fugindo da classe de pessoas que o Salmo 1 diz que são pessoas que não querem saber de Deus. Nós estamos fugindo dela. Por isso que nós somos felizes. Terceiro lugar, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Na nossa versão tradicional, João Ferreira de Almeida, está escrito que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse não se assentar quer dizer que ela não convive, que ela não está junto, que ela não é participante, que ela não pratica as mesmas obras das pessoas que... Qual tipo de pessoa? Das pessoas que zombam de tudo que é sagrado, ou que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são isso, são pessoas que zombam das coisas sagradas do Senhor. Então é feliz quem? Quem não se deixa levar pelo conselho dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. E terceiro, que não se juntam com os que zombam. Ok? Mas o texto continua. Pelo contrário, na lei do Senhor e na sua lei eles meditam de dia e de noite. As pessoas felizes têm o seu prazer na lei do Senhor. E aquele que é feliz, ele medita de dia e de noite. Ok? Então, o nosso prazer, nós que somos felizes em Cristo, que somos completos em Jesus, o nosso prazer é o Senhor de dia e de noite. O nosso prazer é estar próximo de Jesus, é de estar junto com Jesus, é de desfrutar da sua palavra de dia e de noite. E tem um benefício aqui que é incrível. Olha só o que acontece com aquelas pessoas que têm o prazer, que meditam na lei de dia e de noite, porque meditar não é ler. Meditar é diferente de ler. Meditar é você andar
pensando, é você viver pensando naquilo que você leu, é você procurar andar e tudo de acordo com o que diz as Escrituras de Deus, meditando, pensando no que você vai fazer. Todas as ações da sua vida te levam a fazer as coisas certas, porque você medita na lei do Senhor de dia e de noite. E olha só, essas pessoas que meditam, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão os frutos no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Olha só que incrível. Todo aquele que medita na lei do Senhor, ele é como que é plantada a ribeiros. Ela dá fruto suas raízes, as águas mais profundas das Escrituras, porque ela medita na lei do Senhor de dia e de noite, está jorrando dentro dela e ela dar frutos. E tudo o que ela faz dá certo. Tudo o que ela faz prospera. Por quê? Porque ela medita na lei do Senhor. Nos evangelhos Jesus disse que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Ou seja, nós estamos tão próximos de Deus meditando na sua palavra, nós estamos tão íntimos de Deus, tão próximos de Deus, meditando na sua palavra, que nós temos condições de pedir aquilo que Deus quer. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, ou seja, nós vamos pedir tudo o que Deus quer. Tudo que o Espírito Santo deseja de melhor para nós, nós iremos pedir. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então nós nos enquadramos dentro do Salmo 1 que nós estamos meditando. Aonde que nós nos enquadramos? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão o seu fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Dá certo porque nós fazemos. O Senhor quer que a gente faça. Então a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Sala do trono de Yahvé, meus amigos são pessoas que amo, o apóstolo Hérito, a apóstola Lilian, meus pais na fé. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo apoio. Vocês são bênçãos na minha vida. Estamos juntos, hein? Estamos juntos. Sempre. Conte conosco. Aleluia. Então, olha que incrível. Essas pessoas que meditam na lei do Senhor, essas pessoas que estão próximas do Senhor, elas são comparadas a árvores plantadas às ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Nessa tradução que eu estou lendo, olha só, essas pessoas são como árvores que crescem num ribeiro. Elas dão fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Se você está meditando na palavra de Deus, se o seu prazer está na lei do Senhor, se na lei do Senhor você medita de dia e de noite, pode ter certeza que as suas escolhas serão as escolhas certas e a bênção do Senhor estará à sua vida. Mas ainda tem o restante dos salmos, com aquele primeiro grupo de pessoas que nós lemos no início. Qual que era aquele grupo? Pessoas que elas trazem conselhos maus. Pessoas que não querem saber de Deus. E pessoas que zombam de tudo o que é sagrado. Olha o tipo de pessoas. Pessoas que só dão conselhos maus.
pessoas que não querem saber de Deus. E 3, pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Ok? Por isso que o Salmo começa dizendo: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E olha o resultado dessas pessoas. Olha o resultado desse tipo, dessa classe de gente. O mesmo não acontece com os maus. Esses três tipos de pessoas são maus. Eles são como a palha que o vento leva. São levados por qualquer coisa. São levados por qualquer notícia ruim que eles ouvem. São pessoas que não são confiáveis. São como a palha que o vento leva. Ok? No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então o julgamento deles já está traçado, o destino deles já está traçado. Eles não ficarão com os que obedecem a Deus. Por quê? Eles fazem uma coisa terrível aqui. Eles zombam de tudo que é sagrado. Então, infelizmente, essas pessoas não vão poder estar junto dos santos. No dia do juízo, elas serão separadas. Por isso que o conselho é: ande com as pessoas que fazem as atitudes boas. Ao contrário daquelas 3 classes de pessoas. Vou repetir para isso ficar fixado. São pessoas que só trazem conselhos maus, são pessoas que não querem saber de Deus e são pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Então se afaste deste tipo de pessoa. Porque essas pessoas, no dia do juízo, elas serão separadas dos santos. Elas não entrarão na congregação dos santos. Elas não receberão o benefício daqueles que praticam a verdade, daqueles que amam o evangelho, daqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Olha só, versículo 6. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Primeiro, a notícia boa. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que o obedecem. E a notícia ruim, porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Vale a pena obedecer à lei do Senhor. A gente ouve comentários de que não é fácil servir ao Senhor. E de fato, para quem não ora, para quem não está, pastor Miqueias, meu amigo, obrigado pelos comentários da nossa querida igreja Sala do Trono de Yahvé. Estamos no mesmo pensamento, ligados no mesmo espírito. Que Deus abençoe a apóstola Lilian e a apóstolo Eliton. Então, realmente, se a gente não ora, se a gente não se consagra, se a gente não jejua, fica difícil. Mas para aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, o Salmo deixa bem claro. O Salmo deixa bem claro. O Senhor dirige os seus caminhos. O Senhor, o Salmo diz que aquele que medita no Senhor, tudo que ele faz prospera. Às vezes a pessoa não é um milionário, ela não tem uma quantidade gigantesca de dinheiro, mas a mão dela, quando ela toca, está aberta pelo Senhor. Então tudo que ele faz prospera. Os caminhos dele são caminhos. As pessoas que fazem parte do seu círculo também são pessoas igual a ele. Porque quem é justo gosta de estar com justos. Jesus disse para Nicodemos que as trevas não gostam de estar com a luz. Porque quando a luz chega, as obras dos injustos são manifestas. Não há comunhão entre luz e trevas. Se eu apagar esta luz aqui do quarto que eu estou, aqui do meu escritório, o que vai acontecer? Você não vai enxergar nada.
Mas quando eu ligar a luz, você vai ver todo o ambiente aqui. Jesus estava explicando sobre isso. Quem está em trevas praticando iniquidade não gosta de estar com quem está na luz, porque quem está na luz, através do Espírito Santo, as obras são manifestas. Então você começa a entender que aqueles três tipos de pessoas, aquela classe de três tipos de pessoa que o Salmo começa a dizer, não gosta de estar com quem está na luz. Porque quem está na luz não vai praticar as mesmas obras de quem está nas trevas. Por isso que muitas vezes nós somos perseguidos, por isso que muitas vezes nós somos caluniados, por isso que muitas vezes o mundo nos aborrece. Jesus disse isso. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele também falou: se o mundo vos aborrece, é porque primeiro se aborreceram a mim. Por isso que ele diz. Por isso que ele diz que bendito é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não vai ser como a palha que o vento sopra, né? Como nós falávamos antigamente, ele não é fogo de palha, né? Ele não é fogo de palha, não. Ele está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Então tudo que ele faz dá certo. A sua palavra, a bênção. As suas atitudes mostram que ele é um cristão de verdade. Percebe? Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ok? Vamos terminar aqui. Vamos terminar esta live fazendo uma oração por você, mas deixando bem claro: não fique próximo de pessoas que têm conselhos maus. Se afaste dessas pessoas. Não fique próximo de pessoas que não querem saber de Deus. E não fique próximo de pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Mas esteja próximo de pessoas que amam a lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós seremos pessoas que daremos o fruto na estação própria. As nossas folhas não vão murchar. E assim, tudo que a gente fazer vai dar certo, porque nós meditamos na lei do Senhor. Na sua lei, nós andamos, vivemos de dia e de noite. Amém? Você que assistiu e acompanhou essa live, puder dar um amém, puder dar um glória a Deus aí da onde você está, porque toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus. Obrigado pelos comentários do meu amigo Miqueias, dos amigos da Sala do Trono de Iavé. Neste momento eu gostaria de unir a minha fé com vocês e fazer uma oração através desta live. Feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Senhor, muito obrigado por poder anunciar a sua palavra, por poder usar a ferramenta do Facebook para poder falar através desta live do Salmo 1. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos todos os dias da nossa vida meditar na sua palavra, viver a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos nos caminhos das pessoas que não querem saber da tua presença. A também, meu Deus, não entrar pelo conselho dos maus. E também, meu Deus, nos ajuda a nos afastar de pessoas que só zombam de tudo que é sagrado. Mas nos ajuda e traga pessoas para a nossa vida, para andar junto conosco. Pessoas que meditam na sua palavra, que amam a sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em Jesus. Se assim Deus permitir, amanhã à tarde faremos mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor. E juntos somos fortes. Continue orando pela nossa nação. Continue orando pelo nosso povo. Porque eu tenho certeza que algo muito grande da parte do Senhor Ele ainda tem reservado para esse. Abençoe em nome de Jesus.